chamar Marilu Cabanhas. Bom dia, Marilu. Olá, Glauco, bom dia. Bom dia a todo mundo que está acompanhando a gente aqui no Jornal Brasil Atual. A gente vai fazer agora, Glauco, uma conexão Berlim-São Paulo para falar de projetos multirreligiosos em tempos de intolerância no mundo. House of Or, na Alemanha, e Memorial à Convivência Religiosa no Brasil. E os nossos convidados são Flávio Aguiar, jornalista, escritor, professor aposentado da USP, que durante tantos anos foi nosso colunista aqui no jornal. Olá, Flávio. Prazer em recebê-lo, bom dia. Bom dia, Marilu, bom dia ao pessoal da Rádio Brasil Atual aí. E eu já estou vendo aqui, dou bom dia também ao meu amigo, grande amigo, Enio Skeff. Muito bem, já apresentou o nosso convidado aqui, que vai, inclusive, conversar com você, né, Flávio? O Enio Skeff, que é artista plástico. Oi, Enio, bom dia, prazer em recebê-lo também. Bom dia, Flávio, amigo centenário, né, Flávio? É verdade. É verdade. Eu já começo perguntando dessa história, né? Que quando eu fiz a proposta, né, para o Enio Skeff de fazer essa conexão, né, Berlim-São Paulo, eu sugeri o nome do Flávio Aguiar e aí ele me contou. Eu sou já amigo do Flávio Aguiar há anos, mas eu quero saber como é que é essa história. Desde quantos anos vocês se conhecem? Vocês tinham quantos anos quando vocês se conheceram? Eu tenho a impressão que nós nos conhecer foi do tempo de colégio. Nós estávamos num colégio jesuíta de Porto Alegre, chamado Anchieta, e nos víamos, nos encontrávamos, eventualmente conversávamos. Eu era mais chegado ao irmão do Flávio, não é? De maneira que a coisa é centenária, dada as nossas idades, não é, Flávio? Exatamente. Nós nos conhecemos, de fato, no Colégio Anchieta, no saudoso Colégio Anchieta, da rua Duque de Caxias, o velho Anchieta, que ficava ao lado do Museu Júlio de Castilhos, que ainda existe hoje o museu. O colégio desapareceu, foi engolfado nessas mudanças urbanas nem sempre muito bem-vindas que aconteceram. E nós nos conhecemos lá. O Enio realmente estava há alguns anos assim na minha frente de escolaridade. Ele era mais próximo, de fato, do meu irmão, o Rogério, que infelizmente faleceu no ano passado. Ele faleceu? Mas assim mesmo, ele faleceu. Foi uma perda grande, enfim. Não teve a ver com a pandemia, mas, enfim, aconteceu. E depois, em épocas diferentes, nós nos mudamos para São Paulo. Eu penso que o Enio foi primeiro do que eu, não me recordo agora exatamente bem, e também houve uma mudança de direção. Quer dizer, o Enio já tinha essa vocação de artista plástico, mas também é músico, né, grande crítico de música, e eu vou evocar aqui uma passagem rapidamente. Eu me lembro de assistir uma palestra dada pelo professor Gerd Bornheim, que também nos deixou, no hoje Instituto de Artes da URGS, então Instituto de Belas Artes, sobre Brahms, e que o Enio ilustrava tocando flautas, se eu me lembro muito bem. Clarinete, desculpe, clarinete, não é flauta, clarinete. E eu me lembro muito bem, essa foi uma das palestras marcantes na minha vida, assim, e eu já conheci o Enio nesse momento. E depois em São Paulo nós nos aproximamos muito. Durante um tempo, inclusive, nós tivemos uma confraria, nos reuníamos periodicamente para almoçar, eu, o Enio e o Bernardo Kucinski, né? Aí depois a vida me arrastou aqui para Berlim, e o Enio ficou em São Paulo, mas sempre que eu vou a São Paulo, mesmo depois de eu ter estado aqui em Berlim, nós nos vimos algumas vezes. De modo que, para mim, é um grande prazer e uma grande honra estar aqui com o Enio, né, nesse momento, para falar desses projetos tão interessantes sobre tolerância religiosa num momento de grande intolerância no mundo inteiro. Exatamente. Bom, Enio, é tão bom a gente ver aí dois amigos se encontrarem aqui no ar ao vivo. Enfim, a notícia do seu irmão, a gente lamenta bastante, viu, Flávio? Nossos sentimentos também, eu lembro na época, enfim, que quando aconteceu. Mas, Enio, vamos falar agora do memorial à convivência religiosa que você quer tirar aí do projeto para concretizar, e é importante que a
gente divulgue, é importante que os governantes também saibam desse projeto, inclusive para poder viabilizá-lo, né? Enio, fala desse memorial à convivência religiosa. Esse memorial eu levei aproximadamente, eu acho que uns 10 anos projetando, porque no começo eu não tinha nenhum elemento que me levasse a pensar no projeto e que me conduzisse, digamos, ideologicamente, conceitualmente ao que eu queria fazer. E, além de tudo, quer dizer, uma vez que eu chegasse a uma determinadas conclusões, eu teria que necessariamente concretizá-lo em algo que fosse palpável e que as pessoas pudessem entender. E o que eu fiz, basicamente, foi o seguinte: claro que não dava para encaixar todas as religiões são milhões de religiões, né? Mas eu pensei em 7 religiões matriciais, ou seja, que teriam originado outras tantas religiões. O caso, por exemplo, do cristianismo, o caso do budismo, o caso do hinduísmo. Encaixei aí, pus o agnosticismo, porque no fundo é a convivência. Nós estamos preocupados mais com a convivência do que com a tolerância. A tolerância, ela sempre nos remete a uma ideia de que eu o tolero, eu deixo que ele exista, mas não tenho aquilo que era fundamental, por exemplo, na antiga Andaluzia, quando os árabes promoviam nas Semanas Santas os encontros entre os cristãos e os judeus carregavam um palio na Semana Santa. Alguns séculos depois, os judeus na Semana Santa seriam vitimados, seriam queimados pela Inquisição. Vocês vejam que coisa interessante, quer dizer, no califado de Andaluzia, as coisas andavam justamente nessa ideia de convivência. E eu me lembro que o primeiro nome que eu pensei foi justamente a ideia de convivência, de tolerância. Mas depois o Ivo Herzog, filho do Vladimir Herzog, me chamou a atenção. Disse: Enio, eu acho que tolerância tem sempre esse aspecto de que o outro eu apenas tolero. Agora, conviver com o outro, ter o respeito pelo outro, talvez fosse melhor. E daí surgiu então o nome do Memorial à Convivência Religiosa. Por que 7 religiões? Em primeiro lugar, porque 7 é um número mágico. Casualmente, ele está presente em praticamente todas essas religiões que eu escolhi. O Santo Agostinho dizia que o 7 era um número até muito bonito, porque ele se juntava, esteticamente belo, porque juntava o par perfeito, 4, com o 3, o imperfeito, e que o 7, portanto, tinha esse aspecto. O Santo Agostinho tinha esse olhar assim muito holístico para as coisas, né? E o Flávio sabe muito bem disso, porque nós tivemos todos uma instrução religiosa muito, né, muito intensa no Colégio Anchieta, jesuíta, e então me pareceu que o 7 seria o número ideal. Quais as religiões então que eu escolhi? O budismo, o hinduísmo, o judaísmo, o agnosticismo, e como eu digo, não é uma religião, é a não religião, mas temos que pensar que a não religião também comparece nesse mundo e que também deve ter uma convivência adequada com as crenças. O islamismo, as religiões afro-brasileiras e indígenas, aí vai ser um compósito, digamos, de religiões, e por fim o cristianismo. Isso tudo gerou uma forma que pode ser vista por aqui.
Inclusive a gente tem as imagens, né? Você está aí com a maquete, né? Estou aqui com a maquete. Ah, que legal, que bacana. Inclusive a nossa produtora, ela já está, e a nossa técnica, ela já vai colocar para a gente, né? E também são vitrais, né? A gente vai colocando. Ela é composta de dois suportes, digamos assim. Sim. De um lado, olha, aí você tem o vitral do agnosticismo. Eu me remeti à Ática, à Grécia Antiga, porque ali é que você tem o primeiro nível de contestação da questão da religião. Quer dizer, na medida em que a religião é discutida, ainda que ela seja aceita, ainda que ela seja promovida, nesse momento você tem também, na Grécia Antiga, você tem os primeiros vagidos, digamos assim, e vocês notam que que se trata de um vitral, né? Você tem, olha aí, o cristianismo, você tem então essa discussão, e o agnóstico, como a própria palavra diz, é o agnosere, não conhecer. É apenas uma atitude passiva, ainda que interrogativa do universo, e eu achava que ele poderia ter lugar nesse memorial. Sim. É claro que esse memorial ele tem dois momentos. Esse memorial ele é de vitrais e de azulejos. Os azulejos fazem parte do corpo desse memorial. Eu tenho a impressão que, se a gente der uma olhada naquela matéria que saiu pela TV Cultura, eu acho que o Flávio, inclusive, terá uma melhor ideia do que é. Sim, na TV PUC, né? Nós temos aí o vídeo da TV PUC. Enquanto a gente vai conversando aqui com o Flávio, a gente também vai rodando um pouco esse vídeo, né? E, Flávio, eu queria que você falasse sobre esse projeto também aí em Berlim, House of On. Conta pra gente em que pé que está esse projeto. Já saiu efetivamente do papel, a pedra fundamental já foi colocada? Conta pra gente. Bom, Marilu, em primeiro lugar, eu quero saudá-la também. É um grande prazer estar de volta aqui, né, ao Brasil Atual, Jornal Brasil Atual. É realmente uma grande satisfação. Nós militamos juntos tanto tempo, né? Verdade. E é bom evocar isso. Em segundo lugar, eu queria dizer, lembrando o que o Enio mencionou da nossa formação jesuítica comum, né, que o Bernardo, que eu mencionei aqui como parte da nossa aquela confraria que nós nos reuníamos, e ele fez um comentário uma vez a meu respeito. Ele disse que eu sou o único cara que ele conhece que é ateu em várias religiões, porque eu estudei várias religiões do ponto de vista literário, né? Mas assim, eu li a Bíblia, li o Corão, li as Bíblias, porque são muitas, inclusive os textos apócrifos, tudo, e li também outras fontes religiosas, mas sempre estudei isso não como um exegeta religioso, mas como um professor de literatura interessado nesse convívio entre as religiões, os livros sagrados e a literatura civil, digamos assim, para mencionar isso. Também eu quero registrar que eu sou ateu, mas não sou praticante. Quer dizer, eu olho o universo e percebo a ideia do mistério, que é que está presente também em todas as religiões. Muito bem. O projeto House of One, que tem esse título assim em inglês, né? Em alemão seria Haus der Einen, mas eles deram o título mesmo, a frase em inglês. Ele nasceu em 2004, aqui em Berlim. Foi ideia inicial de um pastor luterano. E ele reuniu-se com o principal imã da religião muçulmana aqui em Berlim e também com o principal rabino aqui de Berlim, e os três juntos resolveram idealizar esta casa. House of One poderia se chamar assim, a tradução literal é a casa de um, mas eu acho que em português ficaria melhor a casa da unidade, porque a ideia da casa da unidade é ter 3 ambientes religiosos no mesmo prédio, em torno de uma praça comum. Então ali haverá uma igreja cristã
uma sinagoga e uma mesquita, que darão para essa praça comum. Dizem também os seus idealizadores que eles não pretendem se limitar a essas 3 religiões no convívio ali da casa. Eles pretendem abrir a casa para outras religiões, inclusive também para manifestações de pessoas que não têm religião. De modo que é um projeto, nesse sentido, bastante aberto, né? Ele... Semelhante, não, Flávio? Perdão? E semelhante ao meu projeto também. É um muito projeto... semelhante. Aliás, não é meu. São 3 arquitetos envolvidos, tem várias pessoas envolvidas. Mas olha, a ideia é mesmo essa, você lembrou muito bem. Eu acho assim, esse passo adiante da tolerância. A ideia ali da House of One é realmente provocar um convívio entre essas pessoas que vêm de diferentes histórias, de diferentes formações, digamos assim. Houve um primeiro momento de coleta de fundos, o projeto todo está orçado nesse momento agora em 70 milhões de euros. O que existe nesse lugar, que é a antiga Petriplatz, aqui de Berlim, existe uma espécie de instalação onde se pode conhecer como será o projeto, né? A ideia era que fosse lançada a pedra fundamental da construção da futura House of One no dia 14 de abril de 2020, coisa que teve de ser suspensa devido à pandemia. E agora, até nesse momento, não sabemos ainda como as coisas estarão, está planejado que essa pedra fundamental seja lançada no dia 27 de maio de 2021. Por que 14 de abril? Porque 14 de abril é uma data comemorativa. De 1783 estreou aqui na Alemanha, póstumamente, uma peça de teatro do dramaturgo, poeta, crítico Gotthold Ephraim Lessing. Essa peça se chama Natan o Sábio. Ela se passa durante a Terceira Cruzada do século XII, no final do século XII, quando houve uma tentativa de recuperar Jerusalém, que havia sido tomada alguns anos antes pelos muçulmanos e personificados no rei Saladino, né, que, além de ter existido historicamente, se tornou um personagem de muitas obras literárias e até cinematográficas. Essa peça ela fala exatamente do convívio em Jerusalém entre as 3 religiões. Há momentos também de intolerância na peça, mas ela termina fazendo a apologia, digamos, desse convívio, desse encontro das 3 religiões. E dentro da peça existe uma parábola que se chama Parábola do Anel, que é contada pelo Natan, que é um judeu, para o Saladino, né? Nessa parábola, eu vou ter que resumir muito aqui, mas se conta a história de um anel que, de posse, quem o possuísse deveria seguir uma vida exemplar, de modo a ser reconhecido por Deus e pelos homens como alguém, vou usar a palavra livremente aqui, de alguém de uma inspiração extremamente humanista. E esse anel deveria ser passado de pai para o filho que o seu possuidor amasse mais. Chega um momento que um dos possuidores tem 3 filhos e ele não sabe escolher entre os 3. Então ele manda fazer secretamente 2 cópias desse anel e dá para cada um dos filhos, dizendo que ele está entregando o anel. Não se sabe qual é o original, né? Mas os 3 começam a disputar entre si, quando eles descobrem o que o pai fez antes de morrer, eles começam a disputar entre si quem é que tem o verdadeiro anel, né? E eles vão consultar um líder espiritual, né, de onde se passa a história, e esse líder termina dizendo para eles que essa busca pelo verdadeiro anel é infrutífera. Os 3 anéis são verdadeiros, que talvez até os 3 sejam cópias de um anel que existiu, que seria o original. E o que eles têm de fazer é viver cada um de acordo com esses princípios que o pai dele pregava e viver harmoniosamente entre os 3. Assim, os 3, depois de terem brigado, se reconciliam, e isso termina sendo uma parábola das 3 religiões que estavam em disputa ali naquela Jerusalém: a muçulmana, a judaica e também a
a cristã, né? E é uma apologia do convívio, seguindo o ideário humanista, o ideário, inclusive, iluminista de Lessing do século XVIII. Né? No momento, quer dizer, existe essa expectativa de quando é que isso vai ser. A construção tem apoio do governo federal, tem apoio da prefeitura de Berlim, e tem outros apoios também de doadores privados, de outras pessoas, e de fato reina uma grande expectativa aqui. Isso será um passo extremamente importante nesse momento em que não só vemos renascer aqui o antissemitismo tradicional já aqui na Alemanha, na Europa, no mundo inteiro, né? Mas também vivemos um momento de grande preconceito em relação aos muçulmanos, né? Que são confundidos muitas vezes com terroristas, com coisas desse tipo, né? E certamente existem movimentos de extrema direita aqui que pregam o ódio em relação aos muçulmanos, assim como pregam o ódio em relação aos judeus e pregam o ódio contra quem não pensa como eles também. Conhecemos também isso muito bem aí no Brasil. Para finalizar, oi, diga. Não, é que nós estamos já no limite do nosso tempo. Precisaria já passar para o Enio, se me desculpa, só para a gente poder encerrar aqui, que já tem uma outra entrevistada, no caso, já esperando para entrar no ar, mas vamos lá. Enio, o Flávio falou, inclusive, que vai ser numa praça, que o governo, né, vai entrar com a verba para justamente concretizar. Aqui em São Paulo, né, Memorial à Convivência Religiosa, em que praça seria? E se você já tem alguma ideia, né, em relação a esse apoio governamental, o apoio do Estado? Bom, eu acho que é fundamental o apoio do Estado. Quer dizer, em que sentido? Em primeiro lugar, o local. Nós já fizemos uma reunião com 23 representantes de várias religiões, houve um apoio irrestrito, em princípio, e São Paulo, eu diria que é a capital do mundo onde todas as religiões devem ser comemoradas e celebradas, porque todas estão aqui. Quer dizer, uma cidade de 22 milhões de habitantes, a gente sempre imagina que exista muita gente. E por que a participação do Estado é fundamental? Primeiro, por causa do local. Tem que ser um local público. E nós, em princípio, escolhemos um local que se chama a Praça do Povo. O nosso amigo Sérgio Gomes, ele sugeriu que algum vereador mudasse o nome de Praça do Povo para Praça dos Povos. E aí estaria situado, então, esse memorial, que conteria dois suportes. É bom, é importante dizer isso. Primeiro, um de origem muito próxima de nós, que são os azulejos. Então, durante o dia, os azulejos resplenderiam nesse monumento. E, em segundo lugar, os vitrais. Os vitrais, à noite, seriam iluminados. Agora, de qualquer maneira, as pessoas poderiam entrar. O monumento ele teria algo como 70 metros quadrados ou mais. Nós não estamos medindo o memorial em função de metros, mas de módulos. E para que todas as religiões fossem contempladas de forma equânime, nós dividimos cada uma das paredes, seriam 7, vocês viram que ele tem um formato de hectaedro, sempre com o número 7 ali, como que determinando essa coisa cada uma das religiões, mas aritmeticamente com a mesma medida. Ou seja, o cristianismo teria 3,5 por 3,5, 7. O hinduísmo teria
6 metros por 1, 7. O hinduísmo teria 1 por 7, mas o formato dele seria diferente. E eu estou falando aqui dos vitrais. Quanto à parede toda azulejada, essa teria, enfim, 7 metros de altura. E que termina naquele pináculo, um pináculo floral. Não é? O importante que teria também algumas estátuas representando cada um desses movimentos, cada uma dessas religiões confessionais, e chegando em última análise, é o que eu acho que é o mais importante: São Paulo, lugar de todas as religiões. Se nós tivéssemos que fazer isto sem a ajuda do Estado, necessariamente cairíamos não nas religiões propriamente ditas, porque elas não têm ainda essa articulação, embora elas certamente irão administrar esse memorial, mas com isso nós teríamos a chancela justamente do governo laico, de um governo laico, que homenagearia as várias religiões, mostrando a sua tolerância em relação às religiões. Quer dizer, e promoveria, sim, desde cima, este sagrado que, apesar de tudo, existe. O Joaquim Ferreira, que é um grande escritor português, ele tem uma frase que me parece paradigmática. Ele diz: o sagrado existe, as religiões o aprisionam. Perfeito. Seria justamente em nome deste sagrado, que nós não sabemos o que é por isso que eu me digo não ateu, mas agnóstico. Quer dizer, eu não sei o que vai acontecer. Perdi ainda esta semana um grande amigo. Eu até digo no panegírico que faço dele, que ele que se vá se encontrar com outros tantos que já se foram, né? Seja atomicamente, porque eu acho que a única realidade que nós temos que concreta é de que seremos átomos, continuaremos sendo átomos, e talvez o átomo seja a eternidade, essa eternidade, esse sagrado de que fala o Joaquim Ferreira. Mas, sobretudo, se nós tivermos a ajuda do Estado, nós teremos a chancela, a força de quem manda em determinados espaços numa república e onde quer que a gente possa pensar neste projeto. Quanto ao custo, o Flávio falou de 70 milhões de dólares, Flávio? Euros. Hã? Euros. Pois é. Nós já fizemos um cálculo mais modesto. O Sérgio Gomes foi fazer uma pesquisa e disse: esse monumento, esse memorial, ele tem o preço, mais ou menos o preço de um tanque de guerra. Isso é algo como 10 milhões de dólares, essa coisa toda, que é muito interessante, né? Porque os governos não compram um tanque de guerra. Os governos compram centenas, quando não milhares de tanques de guerra. Então essa é uma ideia tão simbólica. Olha, esse monumento custou o equivalente a 2 ou um tanque de guerra e meio, entende? Um tanque de guerra completo, com seus canhões, com suas bombas, com seus foguetes. Esquece. Essa ideia me pareceu muito boa. A ideia de ser muito bom. Esquece, desculpa fazer agora o papel de cortar a entrevista, que a gente já está com a nossa entrevistada também já aguardando em seguida, mas eu agradeço demais aqui a presença dos dois, né, da gente poder falar tanto do House of On lá em Berlim, quanto o Memorial à Convivência Religiosa aqui em São Paulo. Agradeço demais a presença de vocês. Flávio Aguiar, né, ele que é jornalista, escritor, professor aposentado da USP, que durante tantos anos foi nosso colunista aqui no jornal, e ao Enio Skeff, artista plástico. Um forte abraço para os dois e muitíssimo obrigada. Grande abraço para todos, para o Enio, para você, Marilu,
para os ouvintes, os telespectadores também, um grande abraço. Eu vou só lembrar uma coisa aqui, a minha avó pampiana, que vinha de Ribeira, no Uruguai, de vez em quando ela me dizia assim: Flávio, o melhor mate do gaúcho, né, o chimarrão, o melhor mate que se toma é aquele que se toma de madrugada, olhando as estrelas, solito y Dios. Muito bem, muito bem. Beijos. Tchau, gente. Até mais. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.